Olá, para você que acompanha a Módulo FM, boa noite, seja muito bem-vindo às redes sociais da Módulo FM. A gente volta com mais uma edição do nosso Saúde Mental e Psicologia. Uma boa noite para você, Rafael, para você que está aí nos acompanhando. E eu tenho o prazer de receber aqui a doutora em psicologia, Vanessa Cristina Alvarenga. Vanessa, seja bem-vinda, tudo bem? Como é que tem passado? Tudo bem, Leide? Boa noite a todos os ouvintes. Que saudade de estar aqui. A recíproca é fiel e verdadeira. Ah, que bom. Esse início de ano foi um pouquinho aí corrido, mas agora estamos firmes com o programa Saúde Mental e Psicologia. Seu sorriso faz falta aqui na Módulo, viu? A sua alegria, a sua disposição, faz muita falta. Eles fazem muita falta. Vanessa, eu queria que você falasse, assim, expusesse a escolha desse nosso tema, porque o nome do programa é Saúde Mental e Psicologia. E hoje o nosso programa é Saúde Mental e a Escola. Sim. Um ambiente que você conhece bem também, porque você é professora. Sim, e um ambiente que eu sou apaixonada. Eu falo que eu sou uma psicóloga também, que uma época debandei aí bem para a área da educação. Então, realmente é um campo que eu tenho um apreço muito grande. E por que a gente resolveu, né, Leide, falar desse tema hoje? Justamente pela volta às aulas. Que a gente pode falar que agora, né, que o ano começou... passou o carnaval e tudo. E eu acho importante, Leide, antes da gente então entrar na questão da escola, a gente retomar o que é saúde mental. Por favor. Então, pela Organização Mundial de Saúde, o que a gente entende por saúde mental? É quando a gente vive um estado de bem-estar que possibilita a gente desenvolver as nossas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Então, ou seja, quando eu estou bem mentalmente, eu consigo desenvolver minhas funções. A gente fala que nós estamos uma pessoa funcional. Não é que uma pessoa funcional não passe por momentos de tristeza, de raiva, de ansiedade. Não é sobre isso. Mas é justamente conseguir passar por esses momentos de raiva, tristeza, ansiedade de maneira funcional, ou seja, desenvolvendo as suas habilidades, contribuindo com a comunidade, e contribuir com a comunidade é o quê? Como eu disse, eu fazer meu trabalho, eu conseguir me relacionar com as pessoas à minha volta, é uma maneira de eu estar com a minha saúde mental em dia. Essa definição de saúde mental... a gente poderia dizer que você ter saúde mental é você ser uma pessoa normal? Eu não vou aí pro campo do normal, mas como eu disse, eu acho que a palavrinha mais adequada seria funcional. Tá. Vamos lá, para ficar mais claro ainda. Se eu tenho uma ansiedade que ela não é funcional, como eu sei que ela já tá disfuncional? Ela tem 3 características. Ela é muito intensa, ela tem frequência e ela é prejudicial à minha vida. Entende? Então, por exemplo, eu sou ansiosa, tá, pessoal? Então, eu sou uma pessoa ansiosa, com muita terapia, com muito autoconhecimento. Hoje eu consigo lidar melhor com essa ansiedade. Hoje essa ansiedade na minha vida, então, ela está funcional. Teve uma época que ela não estava. Até vamos puxar o gancho para a escola. Quando foi a época, lá nos primórdios, que no ano 2000, 1999, que eu era uma vestibulanda, nossa, pensa, minha ansiedade... ela estava totalmente disfuncional, porque ela era muito intensa, ela era frequente e ela me prejudicava, né? Porque aquele momento ali de decisão, o que eu ia fazer, naquela época não era Enem, era o vestibular que a gente prestava em cada faculdade, uma carga de estudo muito grande. Então, naquele momento, a minha ansiedade ela era muito disfuncional. E quem me ajudou muito na época do cursinho? A psicóloga escolar. A psicóloga que trabalhava na escola, que eu fazia o cursinho, ela foi de extrema importância na minha vida. Porque ela me ajudou naquele momento a lidar com aquela ansiedade para ela não ser tão disfuncional na minha vida. Fala um pouco mais, Vanessa, o que é não ser funcional? Eu entendo como funcional é a pessoa conseguir realizar as tarefas diárias do cotidiano com aproveitamento. Sim. Mas eu queria uma definição sua técnica. Vou dar um exemplo também para ficar mais claro. Se hoje, a gente está retomando um programa, então hoje eu senti uma ansiedade. Uma ansiedade, né, vamos retomar. Por mais que eu fiz isso ano passado, o ano todo. Então, hoje foi uma ansiedade funcional, porque é uma ansiedade que eu estudei, eu me preparei para estar aqui. Seria disfuncional se eu não viesse. Eu marco com você, justamente. Aí eu te mando uma mensagem. Leide, não vou. Não consigo. Não consigo, eu até posso inventar uma desculpa, mas eu sei que eu não vim porque eu não consegui, porque ela tá tão disfuncional, essa ansiedade, que ela me paralisa. Então, ela já me traz prejuízo.
Aí, para quem está nos ouvindo, por isso também que é muito importante. Quando eu tenho algo disfuncional, que seja uma ansiedade, uma tristeza muito profunda, que já está disfuncional, é como se o meu cérebro, ele tá mandando uma mensagem para mim que ele está adoecido. Só que nós lidamos muito bem com o adoecimento de qualquer outro órgão. Se o coração adoece, se o pulmão adoece, nós imediatamente procuramos um médico, procuramos um recurso e a gente procura ficar bem. E por que não entender que o cérebro também adoece? Tem uma frase, Vanessa, que ela me marcou tanto, foi de uma médica que teve depressão e ela foi demitida por ter deixado de ser funcional. E ela falando assim, a depressão não sangra. Sim, perfeito. A depressão não sangra, a depressão eu não meço. Eu vou num cardiologista, ele pede alguns exames e eu constato ali que eu estou, então, com algum problema cardíaco. A depressão, nem sempre eu vou conseguir, às vezes, né, eu faço exames hormonais, eu vejo que tem hormônios baixos, vitaminas baixas, isso também contribui, muitas vezes, para um adoecimento mental. Só que eu não tenho ali um exame clínico, vamos assim dizer, de imagem que vai mostrar isso. E isso também deixa as pessoas muito, vamos assim dizer, com o pé atrás. Mas como que o psicólogo, como que o psiquiatra tem condições de avaliar que eu estou, então, com uma depressão, que eu estou com uma ansiedade disfuncional? E aí, explicando para quem está nos ouvindo, através de uma entrevista clínica, numa entrevista, num atendimento psicológico, nós psicólogos, o médico psiquiatra, a gente estudou para isso. Então, a gente consegue, através de conversa, entender que o outro está disfuncional em alguma fase ali da sua vida e que ele precisa, então, de ajuda. Esses dias, Vanessa, eu ouvi uma conversa assim entre amigas, uma amiga falando, Leide, eu achava que a depressão era frescura, era falta de Deus, até eu ter. Sim. E assim, achei tão sincero o depoimento dela, e ela hoje é uma defensora da terapia, é uma defensora de que as pessoas se cuidem e que a gente respeite, entenda e ajude a pessoa que está com depressão. Com toda certeza. E aí, só pra gente, fechar essa questão e passar para a questão da escola, a gente precisa entender que, em termos de saúde mental, é o que eu falo muito, a gente ainda está engatinhando. Até a década de 60 para 1960, nós não tínhamos, por exemplo, acesso à medicação psiquiátrica. Nós não tínhamos. O que acontecia até aquela década? Quem tinha algum problema de saúde mental era internado. No manicômio, que a gente era um nome que se dava para essas instituições que acolhiam essas pessoas. E aquela medicação era somente administrada ali naquele contexto. Ou seja, a gente ainda, me parece que a gente tem uma dificuldade grande em entender, então, quando o meu cérebro está adoecido, muitas vezes a gente vai precisar do remédio para poder ajudar esse cérebro a melhorar. Mas tem ainda um preconceito imenso em cima dessa questão do remédio psiquiátrico, o que não deveria ter pelo seguinte, as pessoas precisam entender, o nível de adoecimento cerebral, se eu não cuido, não medico, é muito pior meu cérebro ficar doente do que eu cuidar dele. Vanessa, e a gente está falando aí sobre saúde mental e a escola. Tivemos o Janeiro Branco, quer dizer, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com essa necessidade de bem-estar. Ou as estatísticas mostram também que a saúde mental está abalada em qualquer segmento da sociedade. Perfeito. E aqui a gente está falando da escola, né? Isso, e aí é interessante você falar isso, Leide, porque eu trouxe alguns dados aqui, como está a saúde mental nas escolas. Então, foi uma pesquisa realizada pelos dirigentes municipais de educação, em parceria com o Itaú Social, que mostra o seguinte: a saúde mental figura como a maior dificuldade para 75% das redes de ensino fundamental na rede pública do Brasil. Então, ou seja, quando foi pesquisado sobre qual é o maior problema, vamos assim dizer, que a gente tem hoje, então, dentro das escolas brasileiras, a saúde mental foi o mais citado, entende? Por 75% das pessoas. É muito, né? É muito, né? É um dado significativo, né? Um dado alarmante. E este dado preocupante também é acompanhado pela constatação da falta do envolvimento familiar mencionada por 74% dos respondentes dessa pesquisa. E foi feita com professores. Com professores, isto. E aí, então, 74% das famílias
não participam. Ou seja, eu ouço muitas amigas professoras falando, olha, os pais não comparecem às reuniões, eles não se preocupam com a vida escolar do filho e da filha. Isso é extremamente sério, porque a gente precisa ter em mente que a escola, ela precisa desse apoio familiar. É uma tríade, família, aluno, escola. Então, a gente não tem como sair dessa tríade. Ela precisa estar em pleno funcionamento. E aí, Vanessa, como cuidar da ansiedade, da saúde mental? Porque imagino que nesse momento tem pais, mães, professores, diretores, alunos, supervisores nos ouvindo. O que é o caminho? Qual é o caminho? Aí, antes de eu falar sobre esse caminho, outro dado dessa pesquisa importante. Sim. 39% das redes municipais de ensino oferecem espaço somente, às vezes, para diálogo e ação relacionada à saúde mental dos estudantes. Ou seja, quando você pergunta, né? A escola, ela precisa ser um espaço para que essas questões de saúde mental possam ser conversadas, possam ser debatidas. Mas pensa comigo que, na realidade, está cada vez mais difícil. Porque muitas vezes o professor também está adoecido. Então, como também ele vai acolher essa demanda, vai lidar com essa demanda se ele próprio não está bem? Aí nem dá, se a gente for, é outro programa. Porque a gente tem que falar de condições de trabalho desse professor, porque uma psicoterapia, ela é cara ainda, né? No nosso país, ela não é acessível para a maioria das pessoas. Mas algumas escolas têm o psicólogo lá, mas é raro, né? Aí que tá, né? Nós temos, pelos dados também, muito ínfimo, mas muito, muito ínfimo o número de psicólogos para a demanda. Pouquíssimo. Por exemplo, uma cidade como Patrocínio, quantos psicólogos deve ter na rede municipal? Não sei te falar, mas provavelmente... Podemos buscar esse dado. Podemos justamente buscar, mas provavelmente esse número não é um número tão grande, até mesmo porque também a psicologia está engatinhando. Eu gostaria até de verificar também se há previsão legal, porque a necessidade ela é real de um psicólogo em uma escola, mas a previsão legal, né? Se a escola teria recursos para isso, se há no poder público... Já tem essa previsão legal, mas ela ainda também vem com um número muito reduzido. Entendi. É como se, então, a gente vai ter 2, 3 psicólogos para atender toda a rede municipal. Nossa, são muitas escolas, toda né? a rede estadual. Entende? Sim, então, pelo menos avançamos em relação a isso. Hoje, sim, é obrigatoriedade das escolas o psicólogo escolar. Só que ainda assim, é o que eu estou dizendo, o número é extremamente baixo de acordo com a demanda. Nossa, eu estou impressionada com esses dados. Essa pesquisa foi feita recentemente, provavelmente, né? Sim, ela foi feita recentemente. E o que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? Tem outro dado aqui importante, a dimensão também é ampliada quando a gente fala do âmbito do convívio familiar, né? Igual eu falei, ações que envolvam a escola, a comunidade, como eu disse, acontecem de forma rara. E aí, é muito importante porque é como se o professor, muitas vezes também, de acordo com a demanda que ele tem, muitas vezes ele não sabe com quem ele está lidando. Né? Porque muitas vezes ele não tem contato com essa família, mas vamos também lembrar, o professor não tem que ser psicólogo. Não tem, só que na prática, muitas vezes, ele acaba sendo. Porque na prática, quem muitas vezes chega naquele aluno que tá ali no cantinho quietinho, naquele aluno que tá ali, muitas vezes, mudou o comportamento dentro da sala de aula, quem vai fazer esse papel? O professor. Nossa, e assim, é dolorido isso, né? Porque tá todo mundo faltando com aquele aluno, com aquela aluna ali, e aí Sim. Vai lá na ponta, é o professor que tem que ir lá conversar. Isso quando o professor é humano, quando ele tem capacidade... Sim. De ter empatia, porque como você falou, o professor está ali para ensinar português, matemática, questões técnicas, mas ele também é um ser humano, né? Sim, ele é um ser humano que também dá com uma demanda muito grande, né? Um número excessivo de alunos por sala de aula, como eu disse, muitas vezes com um salário ainda não tão satisfatório, já avançamos muito em termos de políticas públicas educacionais, em termos de remuneração, mas ainda falta um avanço maior. E aí, Leide, eu acho importantíssimo a gente lembrar da importância da escola. A escola, para o aluno, não é só um lugar de ensino também. Ali na escola, pensa, o aluno passa a maior parte do tempo da vida escolar dentro da escola. E se não é dentro da escola, ele tem a questão que leva para casa. Então, a escola, por um grande tempo da nossa vida, ela permeia
tudo que a gente está vivendo. Né? A escola é responsável pela socialização desse aluno. Na escola, que muitas vezes, né, se aprende várias regras de convivência. Então, ou seja, esse tema é de extrema importância, porque a gente nunca pode perder de vista a importância que a escola tem para a vida desse aluno. Nossa, e eu vejo que o professor é aquele que percebe problemas extra-classe. Sim, que sim. o aluno e a aluna em várias idades está passando fora da sala, que está afetando o rendimento dele. A gente está falando uma coisa muito óbvia, mas parece que hoje o óbvio não é falado, né? Sim, sim. Eu sinto falta do óbvio, dessa objetividade, assim, olha, o aluno precisa, ponto, temos que colocar um psicólogo à disposição dele. Sim. Temos que fazer isso. Eu penso, como sou da iniciativa privada, eu penso que tem que ser assim, tem que fazer. Sim. Que recurso tem. Sim, perfeito. E aí, como você disse, um dos caminhos é justamente nessa escola propiciar que temas de saúde mental sejam conversados. Aí nós também temos que entender que muitas vezes a escola, diante de toda a sua importância, mas muitas vezes ela também acaba trazendo problemas de saúde mental. Não é trazendo, mas propiciando que o aluno viva essas questões, como, por exemplo, o bullying. Né, uma ansiedade, muitas vezes, extrema, dificuldade de socialização. Quem está em fase de vestibular, de Enem, todas essas questões que envolvem esse momento da vida, momento, né, preparatório para esse momento decisivo na vida desse adolescente. E quando os hormônios estão, né? Isso, perfeito, Leide. Perfeito. Aí, né, lembrando justamente que quando criança, eles ainda estão naqueles saltos de desenvolvimento. O que eu quero dizer, né? Hoje, né, vão muito novos para a escola, então vão viver muitos saltos de desenvolvimento ali dentro da escola. O que seriam esses saltos de desenvolvimento? É o que eu brinco. A criança dorme de um jeito e acorda de outro. E crescer é doloroso. É doloroso, é só lembrar, né? Só quem tem criança sabe muito bem o que eu tô falando. Ali a criança, ela fica muitas vezes manhosa, irritada, com sono, né? Oscila um monte de questões ali. Porque é muito interessante, né? Crescer é extremamente doloroso. Mas faz parte da vida. E aí você ainda enfrenta todas as questões da escola. Ou seja, então, pensa comigo, seria cada vez melhor que essa escola fosse cada vez mais acolhedora, um ambiente cada vez mais saudável, tanto para o aluno, quanto para o professor, quanto para a gestão, né? Para todos. E para a família também, né? E para a família também. Vanessa, eu vou te pedir um intervalo rapidinho, eu quero voltar, já que você abordou bastante a pesquisa, se você quiser comentar mais algum dado também, porque essas pesquisas são muito interessantes, né? Elas dão muitas informações para decisões serem tomadas. Um minutinho e a gente volta falando sobre essa questão de trabalhar a ansiedade mesmo dos alunos, né? Das alunas, dos professores, porque com certeza com a experiência que você tem, a gente pode trazer um pouco de luz sobre isso. A gente volta em um minuto. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Olá para você que está conosco na Módulo FM, nas redes sociais da Módulo FM. A gente traz hoje o tema Saúde Mental e Escola, dentro do nosso programa Saúde Mental e Psicologia, com a doutora em Psicologia Vanessa Alvarenga. Vanessa, essa questão tem mais algum dado da pesquisa que você queira trazer pra gente? A pesquisa, por si só, já é extremamente relevante, né? Sim, sim. E já que o nosso tema é saúde mental e a escola, mais algum dado que você queira comentar e trazer? Porque, com certeza, é a realidade de Patrocínio também. Sim, os dados eu já falei. O que eu acho que é importante a gente falar agora, que é o gancho também dessa pesquisa, é sobre, então, a importância do papel do psicólogo escolar. Então, a gente está falando, né, que já é uma lei, já é uma obrigatoriedade, mas o número ainda de psicólogos é baixo. Mas lembrando, Leide, o que esse psicólogo ele faz ali, então, dentro de uma escola? Que as pessoas às vezes pensam, né, o psicólogo vai ficar atendendo clinicamente. Ele vai ter uma salinha, vai fechar a porta e vai marcar horário de alunos. Pode ser uma das funções que esse psicólogo vai fazer, ou seja, uma escuta individualizada, uma escuta para justamente ajudar aquele aluno naquele momento que ele está passando, mas também o psicólogo ele pode fazer um trabalho em grupo fantástico, como ele pode fazer programas de prevenção, intervenção, tanto em sala de aula quanto grupo, para apoiar emocionalmente esses alunos. Ele pode trabalhar também com os professores, com os administradores, para criar políticas e procedimentos que promovam um ambiente seguro e inclusivo para todos os alunos. Então, assim, ele tem um papel fundamental, porque o psicólogo ele não vai cuidar só dos alunos, ele vai cuidar da equipe como um todo. E, Leide, na minha experiência também, igual você falou, né? Durante a minha docência, inclusive meu mestrado, meu doutorado, eu fiquei muito no ambiente escolar.
E a gente também vê uma outra questão que até é polêmica, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho, que é muitas vezes também, muitas pessoas estando na docência sem querer estar. Os professores que não têm vocação. Não escolheram estar ali. Óbvio que tem pessoas que às vezes não escolheram, com o tempo acabam sendo escolhidas, então gostam do que estão fazendo. Mas me marcou muito, assim que eu formei, eu trabalhei na minha cidade natal, em Araguari, numa creche, né, vamos assim dizer, então bem com a educação infantil mesmo. E uma dinâmica que eu fiz com as professoras, justamente foi sobre isso, né? Você está aqui porque você quer, porque foi uma escolha, ou você veio parar de paraquedas aqui, né? Resumo da história, depois da dinâmica, eram 8 professoras. Eu juro por Deus, 4 pediram demissão. Foi intenso, então. Muito. Porque justamente a hora que bateu aquela questão, o que eu tô fazendo aqui? Realmente não é... Porque tem pessoas que, muitas vezes, a docência é para elas um terror. E para alguns que eu tenho o prazer de conhecer, é um amor. Isso, é uma bênção. É uma bênção, um uma amor, missão. Uma bênção. Como toda... Porque aí é também importante a gente falar que todas as profissões são difíceis. Não tem nada fácil. Eu desconfio do fácil. Viver eu sempre falo é difícil. Isso. É o que é meu mantra ultimamente. Eu ouvi uma frase esses dias que eu achei bastante interessante. A vida não é uma plantação de morangos. Sim, quem dera, né? Você sabe como eu morro de vontade, né? A gente chega na plantação de morangos, pega o tanto que eu quero. Principalmente se tiver docinho. Mas um amigo meu me falou isso. A vida não é uma plantação de morangos. Sim, justamente. Então, ela é difícil. E trabalhar é difícil, ganhar dinheiro, estar se preparando, porque toda profissão precisa de dedicação, precisa de estudo, justamente. Investimento de tempo, de dinheiro e tudo mais. Tem que ter chefe, todo mundo tem chefe. Sim, então, aí pensa, então, você está fazendo algo que você não gosta. Olha a intensidade disso. Isso é muito sério, Olha né? o peso que isso tem para todas as profissões. Então, é extremamente sério. Então, é outra questão também. Aí, como que eu também, né? Porque igual a gente falou, o professor, querendo ou não, ele é fundamental nessa promoção de saúde mental também. Ele é a figura ali. Muitas vezes, o professor é a referência que esses alunos têm. Principalmente quando a gente fala de escola pública. Não só pública, não é? A gente também tem problemas no quem tem dinheiro, né? Quem tá na escola particular, por exemplo. Mas ali na pública, muitas vezes, a escola é onde essa criança vai se alimentar. A escola é onde essa criança vai encontrar alguém também que possa olhar para ela e conversar. Isso é muito sério, e aí eu até falo do ponto de vista pessoal, o quanto eu olhava as roupas das professoras, o comportamento, o jeito de falar, a higiene pessoal. Sim. Eu olhava e eu aprendia muito. Sim, perfeito. E eu aprendia muito com os professores. Sim. Nossa, eu tenho assim, inclusive são meus amigos, todas as pessoas que passaram por uma sala de aula onde eu estive, eu tenho amizade mesmo, porque são pessoas maravilhosas na minha vida, que eu agradeço, assim, até rezo para todos. Sim, eu também tenho uma relação, né, extremamente carinhosa com todos os professores que passaram pela minha vida. Mas como eu disse também, esse professor, então, ele também precisa ser cuidado, ele precisa também ser visto nessa história, inclusive para ele estar fortalecido e ajudar esse aluno. Mas eu achei importante mais o que você falou, essa questão da pessoa saber se é aquilo mesmo que ela quer, né? Aí é aquela história, né, Lei, de escolher as nossas batalhas. Porque, então, estar fazendo o que eu não gosto é difícil. Largar a mão disso, então, e ver o que realmente eu quero é difícil. Tudo na vida, como a gente falou, é difícil. E tudo vai exigir de nós muito empenho, muita dedicação. Mas aí é importante que cada um escolha com mais cuidado o seu difícil. Porque eu vejo também que as pessoas estão, como eu falei, muito... colocando essas questões de saúde mental para debaixo do pano. E aí, Leide, eu acho importante... E ignorar é pior, porque só vai aumentando, né? Justamente, porque a angústia só vai aumentando. E aí, Leide, os professores, eles se deparam com 3 questões ali importantes dentro de sala de aula. Pode ser pra gente tá fechando. Sim. Que é, por exemplo, o estigma. O estigma em torno das questões de saúde mental ainda é uma barreira significativa. Ou seja, muitos alunos sentem vergonha de compartilhar seus problemas emocionais ou de buscar ajuda. Mas você acha que isso ocorre pelo não acolhimento, assim, em casa, na escola? Aquele aluno vira ali uma samambaia, uma paisagem. É por isso que ele tem vergonha de compartilhar? O que é?
Eu acho que muita... E às vezes se ele vem de um ambiente também muito calado, se ele vem de um ambiente onde também não é nada validado. Que não tem diálogo. Onde é sempre validado o lado ruim. Às vezes ele vem de um ambiente onde ele ouve coisas de cala a boca, né? Não quero que você dê opinião, não quero que você fale isso. Como que ele também vai levar muitas vezes isso pra escola? Ou ele vem de um ambiente extremamente abusivo também, né? Onde ele vive coisas... Eu já tive demandas na clínica, Leide, que... por exemplo, a pessoa achava normal, ela acreditava que iniciava-se a vida sexual com o irmão. Porque ela vivia naquele contexto e onde adultos, inclusive, falavam pra ela que era desse jeito mesmo. Isso é um crime, né? É um crime e que essa, né, por exemplo, muitas vezes vai se dar conta disso quando vai para adolescência e justamente os professores acabam ajudando, né, muitas vezes a pessoa a entender que daquilo ali não tem nada de normal. Ô, Vanessa, eu sei que você atende também adolescentes, né? E você Sim. teve muita demanda agora com essa volta às aulas? Sim. Porque o nosso tema não foi escolhido aleatoriamente. Sim, é real, perfeito. né? Muita demanda. E principalmente a demanda da ansiedade desses alunos em relação, então, a uma mudança de escola, em relação a como vão ser recebidos pelos professores, pelos novos colegas. Então, isso também é uma pauta agora que realmente o consultório, nesse início de ano, ele tem bastante essa demanda. Agora, Vanessa, a gente sempre fala da necessidade da terapia, do valor da terapia, eu cada vez mais acredito que... Mas a gente fala para uma imensa massa que não tem recursos financeiros. Sim. Uhum. E aí, eu sei que você tem essa consciência, essa preocupação, a pessoa, do jeito dela, tem como ela buscar, assim, uma leitura, uma conversa, um amigo, algo que ela, naquele momento que ela não tem o recurso financeiro para investir, mas se ela tem a consciência despertada pelo programa aqui, você vê algum caminho que a pessoa possa ir trilhando para se cuidar? Perfeito. Igual você falou, um dos caminhos, né, um programa desse é um dos caminhos, igual você falou, que pode despertar para alguma coisa. Hoje a gente tem vários psicólogos, né, prestando esse trabalho também, seja nos seus Instagrams, que hoje, né, dificilmente uma pessoa não tem acesso a uma rede social. E também, Leide, a gente tem na própria cidade, igual no SUS, né, a pessoa pode procurar por atendimento, justamente nos CAPs. Eu acho que o caminho sempre é procurar o posto de saúde mais próximo. Para ter encaminhamento, né? Isso, para ter encaminhamento, para ter orientação. E a própria faculdade, Unicep, também tem um atendimento gratuito para a população. Também as pessoas precisam ir até lá, deixar seu nome na lista, que aí uma hora essa pessoa, né? Justamente, é chamada para iniciar essa terapia. É o que eu falo também, Leide. Hoje, a gente não cuidar, inclusive, da nossa saúde mental, muitas vezes, porque a gente também vai deixando isso para depois. Então, vai deixando para depois, aí um problema que era desse tamanho começa a ficar assim. Isso. E você sabe o que eu vejo, Vanessa? E você deve ter dados nesse sentido. A pessoa começa com um problema que ela pensa que é pequeno mental, depois vira físico, né? Porque, perfeito. E aí a pessoa desenvolve uma gastrite, desenvolve, sei lá, excesso de acidez do estômago, tem a gastrite, sei lá, ela vai desenvolvendo os problemas, para de tomar água. Sim. E vai só complicando a parte física, né? Sim, perfeito. E até a pessoa às vezes se dá conta, né? Porque geralmente principalmente igual uma ansiedade disfuncional, uma depressão, a pessoa vai sempre querer buscar alguma questão física. Ela, justamente, até entender que aquilo ali não é físico, eu tenho muito essa demanda que chega lá. Você acredita que eu já fui em vários médicos, fiz vários exames e eles insistem comigo que eu não tenho nada? Impressionante, né? É impressionante. Pois é, e doutora Vanessa, assim, eu sei que nosso programa está caminhando para o final aqui, e eu sempre vejo que você faz um estudo, né, para o programa. Sim. O que a gente não abordou que você gostaria de falar, que você gostaria de lembrar dentro da saúde mental e escola? Então, outra questão que os professores enfrentam para a gente estar fechando é que cada aluno é único. Então, essas questões de saúde mental, elas vão variar de forma ampla. Então, ou seja, alguns alunos vão estar lidando com ansiedade, outros com depressão, outros com estresse, problemas familiares. E é um desafio, então, para esse professor entender e atender as diferentes necessidades de cada aluno. Aí eu chamo atenção também, como eu falei antes, para a questão do bullying, a questão da baixa autoestima. Hoje, né, Leide, é o que eu já falei aqui em outros programas e repito, também tudo que a gente vive de forma disfuncional é muito mais intenso do que na nossa época. Pois é, até deixa eu te interromper, porque eu pensava assim, na minha época, e aqui, né, minha bolha, posso estar completamente errada, mas eu
tinha saudade da volta às aulas. Sim. Eu queria que as aulas voltassem para rever os amigos, para ter educação física, para rever a escola, comer o lanche da escola. Hoje as pessoas ficam ansiosas com medo da volta às aulas. E por quê? Aí vou te dar um exemplo que eu vivencio muito em consultório. Às vezes, aquele adolescente tá, então, muito ansioso para voltar, porque o ano passado, por exemplo, ele sofreu muito bullying, o final de ano foi muito difícil para ele, e aí ele pensa, volto lá agora, e aí não fica só dentro da escola, porque quando ele vai para casa, muitas vezes ele continua sendo xingado num grupo de WhatsApp da sala, cria-se grupos dentro do Instagram para falar daquele aluno. Então, ou seja, gente, mais uma vez, aí não tem como. Quem tem que estar a par disso? Os adultos. Quem são os adultos dessa história? Os professores, a gestão da escola, a família. Então, essas pessoas têm que estar atentas no que está acontecendo. Por isso que ter filho também, hoje é muito mais trabalhoso do que na nossa época. Porque antes mais, você controlava mais. O que o filho fazia? Ele ficava ali na rua brincando. Hoje o filho não vai para a rua brincar, porque mudou-se, né? A forma de interagir, ele fica dentro de casa, só que ele tá com, muitas vezes, um problemão, que é o celular na mão. Eu acho que é um problema grande mesmo. Muito. E óbvio também que eu sei que esse pai tá tarefado, tá com um monte de coisa acontecendo, só que se não, né, filho dá trabalho. E Vanessa, assim, eu fico pensando, né, igual a gente vê aí o aumento do autoextermínio e tal. Sim. Tem que preocupar, né, Vanessa? Tem que preocupar, tem que participar. Sim. Porque eu não sei imaginar o que é um problema desse. Então, assim, vamos ficar atentos. Vamos preocupar com os filhos e com as filhas. Perfeito. Vamos ficar atentos, preocupar com os filhos e com as filhas e verem também que crianças, adolescentes passam por questões psicológicas sérias e que precisam ser cuidadas. Eles vivem nesse mundo maluco, igual você tá contando. Gente, já pensou? O povo tá me xingando num grupo? E muitas vezes esse adolescente ou essa criança não vai contar o que tá acontecendo. Ele se sente sozinho, né? Sim, só que aí o adulto, essa criança, esse adolescente vai dar sinais. E esse adulto tem que estar perspicaz para perceber. Fica arredio, começa a chorar do nada, ou para então, de comer. Sim. Ou come demais. E é isso. Ou tranca dentro do quarto, ou não conversava e passa a conversar demais. Ou fica bruto dentro de casa. Ou seja, o que é meu alerta para os pais, professores? Percebeu mudanças bruscas de comportamento, sempre procure investigar. Mas também com carinho, com amor. Porque muitas vezes também, essa investigação, quando ela acontece de forma bruta pro lado... ninguém vai conversar com o outro. Se eu chego, né? Leide, me conta o que tá acontecendo. Não, com julgamento, não né? sei o que é diferente. Você conta agora. Não sei o quê. Ninguém fala, eu que mando aqui nessa casa. E a pessoa se fecha. Não adianta. Gente, os pais hoje eles subestimam os filhos. Perfeito. Porque eles não têm informação, mas eles têm muita informação. E outra coisa, até nessa questão de subestimar os filhos, muitas vezes é o que eu falo, Leide, pergunta pro seu filho, principalmente adolescente, a demanda que eu tenho muito da clínica, muitas vezes eles falam pra mim, né, mas eu não queria, exemplo, não queria estar fazendo tal coisa, eu queria, exemplo, eu não queria estar no inglês, no balé, não sei o quê, eu queria ter mais tempo para me dedicar ao Enem, por exemplo, que tá lá no 2º ano do ensino médio, mas eu já queria estar investindo nessa parte do Enem, entende? Mas muitas vezes não tem esse diálogo, ou vem com aquela, eu que sei o que é melhor para você. Não é que eu tô falando que os pais não possam, falar o que os filhos devem ou não fazer, não é sobre isso, mas não subestimem os adolescentes. Não subestimem, principalmente no mundo de hoje. Está falando de adolescentes extremamente inteligentes, de pessoas muitas vezes com muito mais informação do que a gente tinha na nossa época. Certeza. Então não custa. E outra, gente, onde a gente está perdendo, Leide, o poder de barganha, né? O poder, assim, eu digo vamos ver então o que fica bom para os dois lados. Vamos fazer o equilíbrio. Ou então, assim, o pai e a mãe podem criar assim, ó, isso aqui você é obrigado a... Isso aqui eu acho importante, isso aqui, tudo. Mas isso aqui você quer abrir mão? Ok. Isso. Aí vai do discernimento do pai e da mãe também, né? Isso. E outra coisa também, a gente precisa de entender que movimento é esse hoje, de Enem. E tudo mudou, então hoje tá tudo muito mais intenso. E mais difícil, Entende? né? Mais difícil. Então, é natural, muitas vezes, que esse adolescente queira se dedicar um tempo antes. E tem muita gente que fala assim, na minha época eu tinha que ir na biblioteca, buscar livros, hoje é tudo muito fácil. Só que hoje a concorrência aumentou muito. Muito. Eu vejo isso, eu me coloco no lugar dos meninos e das meninas. Sim. E você tem que saber um monte de coisa que eu não antes você não era, justamente. Saber na minha época. E também, óbvio, que tem todo o outro lado da história, que muitas vezes eu tenho aquele adolescente que não quer nada com nada. Tem também não quer né? nada com nada. Só que aí, cadê também esses pais, né? Pra poder, então, estabelecer horários, ficar ali junto, ficar de olho, cobrar
que seja 2 horas por dia dedicada aos estudos. Por isso que eu falei, tudo dá trabalho. Mas é o que você falou, né? Os adultos é que tem que prestar atenção, né? Porque eu sempre pensei isso na relação com meu filho. Adulta sou eu. Perfeito. Então eu não vou ficar de pirracinha, de conversinha, de bobaginha, de grito, porque a adulta sou eu. Perfeito. Mas doía. Justamente. Mas doía. E até mesmo porque também hoje o adolescente, ele não vai calar pra você, né? Ele vai questionar, perguntar. Sim, mas gente, tem pai que fica sem conversar com o filho 3 dias. A mãe, eu falo, gente, que é isso? Na minha casa eu nunca tinha visto, não. Demais. Eu converso, bom dia, boa tarde, tudo bom? Isso. Bom dia. Aí a bichinha tá com a carinha fechada. Eu, olá, tudo bom? Seu café tá na mesa. Isso. Até a pessoa ver o ridículo que ela tava fazendo e parava. Isso. E Leide, uma outra pauta, assim, que eu vou encerrar, a gente não vai ter tempo de destrinchar ela. Mas a gente vai voltar. Sim, mas muitas vezes os pais também que não querem aceitar que os filhos têm algum problema de desenvolvimento. Então, ou seja, a escola percebe que aquele aluno, ele tem traços de um TEA, né? Que é o TEA? O transtorno do espectro autista. Ele tem algum traço igual de um transtorno de ansiedade generalizado. E vai falar com esses pais. Ele é mais lento em algumas coisas, ou ele é mais lento, justamente. Tem um déficit de atenção. Não é que todo mundo hoje precisa ter problema. Também é outra coisa, né? Muito séria, que a gente tem que entender. Só que, muitas vezes, quando o professor ele chama esse pai para conversar, ele provavelmente não tá chamando à toa. Porque pra ele também é trabalhoso. Parar, né, falar com esses pais. Escolher as palavras, né? Porque os pais não vêm com compreensão, né? Isso, mas muitas vezes os pais não aceitam. E não levam para um diagnóstico, não levam para um profissional. Aí perde um tempo precioso. Isso, perfeito. Perde um tempo precioso. Aí vira um ciclo, tá? Porque aí lá na frente vai se culpar, porque transtorno mais hora, menos hora. Se realmente a criança tem, ele vai bater na porta, né? Então não vai ter como você não lidar com isso, não vai ter como não cuidar desse transtorno, só que aí justamente vem a culpa lá na frente de não ter, muitas vezes, ouvido aquele professor lá atrás que alertou para alguma dessas questões que a gente está levantando aqui agora. Doutora Vanessa, muito obrigada pela presença aqui na Módulo FM. Eu sei que esse tema, ele é imenso, ele não fecha hora nenhuma, ele é sempre aberto, né? Mas assim, você já está convidada a voltar. Não só no Saúde Mental e Psicologia, mas em outros programas também, sempre que você vê a demanda e tal, porque eu tenho certeza que a sua fala aqui sempre ajuda as pessoas. E é o nosso objetivo maior do programa. Sim, com toda certeza. É ajudar as pessoas. E se a gente consegue, pelo menos assim, com uma pessoa, já tá ótimo, excelente. Eu agradeço a Deus, que é a nossa missão aqui. Muito obrigada, o microfone fica aberto para suas considerações. Eu que agradeço, Leide, esse programa, eu tenho um amor, um carinho imenso por ele, e como você disse, se a gente puder ajudar alguém que possa repensar, né, seu papel como pai, enquanto professor, a gente já tá, de alguma forma, fazendo nosso trabalho de formiguinha. E lembrando, então, como você disse, cada um fazendo seu papel dentro do adulto, ou seja, a vida, ela é difícil, como a gente falou e tudo, só que um dos segredinhos dela é cada um se colocar no seu papel. Ou seja, pai e mãe, se coloque nesse papel. Lembre o que pai e mãe faz, lembra da importância, então, de participar ativamente da vida escolar desse filho. Professor, reveja, né? Você tá ali porque você quer, o que você pode fazer também para melhorar. Eu acredito com isso, como eu disse, essa relação melhor, família, escola, essa relação aí do psicólogo escolar pode sim muito melhorar esse ambiente escolar, que como eu falei, de extrema importância para a vida das crianças e dos adolescentes. Lembrando então que famílias então mais que olhem para suas questões, trabalhe com esse aluno, respeito e tudo mais, esse aluno vai também para a escola mais tranquilo, mais feliz, então uma coisa vai levando a outra e puxando a outra. Lembrando a sua frase que crescer é doloroso, mas uma hora sara, né? Sara ou não, né? Porque fica a vida toda, a gente cresce a vida toda e a gente não cresce só na parte boa. Muitas vezes esse crescimento, ele vem realmente na parte dolorosa. São esses momentos que fazem a gente rever as nossas ações, a nossa forma de pensar o mundo, e é aí muitas vezes que a gente muda e melhora. Essa foi a doutora Vanessa Cristina Alvarenga, que faz com a gente aqui o Saúde Mental e Psicologia, e hoje foi Saúde Mental e Escola. Fiquem todos com Deus, uma boa noite a todo mundo e até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.